Olá, bom dia. Vamos começar a analisar os principais índices europeus pelo PSI 20, que, à semelhança dos restantes, têm vindo a apresentar nos últimos dias um comportamento relativamente positivo desde que a situação da Grécia ocorreu e desde que houve a resolução da situação em si. Tivemos aqui a aproximação ao máximo relativo que eu tinha deixado como indicação da semana passada como referência. Acredito que possa vir a haver um compromisso ascendente deste máximo relativo, ou seja, acredito que haja uma possibilidade de uma ruptura ascendente deste máximo relativo e depois teremos certamente uma correção. Quase certeza que iremos ter uma correção após a visita à zona dos 6.000, 6.100 pontos. Esta era a minha teoria para o DAX e para o CAC durante a semana passada. Já vamos ver o gráfico horário, mas aparentemente tudo indica que continua a ser uma teoria viável. Também para o PSI 20 acredito que possamos vir a ter um cenário semelhante. O cenário de manutenção da extensão pode acontecer, poderemos ter eventualmente, em vez de termos uma correção tão profunda, termos aqui uma consolidação e uma continuação do movimento ascendente. Seria o melhor que poderia acontecer para o índice, mas para já ainda não temos este cenário viabilizado. Vou deixar ainda para já a indicação de curto prazo neutral. Continua a ser bastante difícil para mim prever se teremos uma manutenção do movimento ascendente na forma de consolidação ou então se teremos, naquela que eu acredito ser o mais provável cenário, se teremos uma ruptura ascendente ligeira da zona de resistência para depois termos uma correção significativa até este pequeno suporte. É para já esta a teoria mais viável, apesar de também poder ser possível o cenário de inversão numa ótica de médio prazo e agraciado por uma consolidação. Mesmo que tenhamos esta reação descendente, isto não significa que vamos novamente a mínimos. Este seria o cenário mais negativista. Podemos perfeitamente ter uma nova recuperação ascendente e depois uma nova ida a máximos. É para já completamente impossível dizer se vamos conseguir manter esse cenário otimista. Vamos esperar por sinais de curto prazo. Vamos ver se o PSI 20 consegue fazer aqui então a tal zona de consolidação. Se passarmos ao CAC, podemos ver que houve já um compromisso ascendente no máximo relativo anterior, o que é um excelente sinal no que diz respeito ao médio e longo prazo. Leva-me, inclusive, aqui a retirar a indicação descendente para já no que diz respeito ao médio e longo prazo e passo para já novamente a neutral. Neutral porque haver um compromisso ascendente deste máximo relativo poderá significar que vamos ter em breve uma eventual inversão de tendência. Se olharmos para o gráfico horário para vermos com mais destaque, com mais detalhe, esta possibilidade, repare-se, este era o cenário que eu traçava durante a semana passada, termos aqui a possibilidade de depois de termos ativado um padrão de inversão no gráfico horário, termos aqui uma reação ascendente que superasse o máximo relativo anterior e depois termos uma correção, uma nova descida, uma nova recuperação descendente. Seria positivo se o CAC conseguisse manter-se acima da linha desta linha, acima do cenário de correção eventual. Não há para já evidências no curto prazo de inversão. Será de esperar um padrão, seja ele qual for, um padrão semelhante a este, para nos indiciar uma eventual correção, uma nova correção. Enquanto isto não acontecer, será de manter o otimismo relativo no CAC. Por isso, para já, no que diz respeito ao curto prazo, apesar de já ir com um movimento bastante esticado, eu deixarei a possibilidade de continuarmos com um movimento ascendente. Uma vez mais, não acredito que tenhamos um movimento ascendente linear continuado. Acredito sim que, no melhor dos cenários, tenhamos, por exemplo, aqui uma consolidação. Se tivéssemos a consolidação e tivéssemos a sua quebra em alta a seguir, aí sim teríamos um cenário também aqui bastante positivista e até, inclusive, muito provavelmente um novo teste a máximos. No que diz respeito ao DAX, depois da inviabilização do Head & Shoulders de continuação, após a quebra em alta do seu primeiro ombro, do seu ombro direito, temos agora a ultrapassagem alta também da cabeça. Uma vez mais, num cenário muito semelhante ao CAC, temos aqui um aliviar, digamos assim, da pressão negativista que se estava a instalar sobre o índice. Ainda não será um aliviar definitivo, porque precisamos de ter uma correção descendente
depois uma ruptura ascendente do ponto atual para termos esse cenário mais otimista, mas ainda assim é sem dúvida muito mais positivo termos o cenário atual do que termos tido uma correção a finalizar-se antes do máximo relativo. Esse sim seria um cenário bastante negro para o índice em si. No que diz respeito ao gráfico horário, neste caso no gráfico de 4 horas, podem ver também aqui, eu tinha deixado a possibilidade de termos um cenário bastante semelhante, termos uma reação ascendente a ultrapassar o máximo relativo e depois uma reação descendente. Então, também neste caso, o cenário que ocorre, parece-me, para já, que podemos ter aqui, estamos a aproximar-nos de uma zona de forte resistência, parece-me que podemos ter aqui uma margem para uma descida um pouco mais, uma correção, uma ligeira correção, mas uma vez mais, tal como disse em relação ao CAC, não havendo sinais no que diz respeito à inversão no gráfico de mais curto prazo, seja no gráfico horário ou no gráfico de 4 horas, é de manter a expectativa de haver uma continuação do movimento ascendente. Por isso, também aqui, para já, até haver uma nova indicação em contrário, vou manter-me um pouco mais otimista do que aquilo que tenho estado nas últimas semanas em relação ao DAX. Passando aqui ao IBEX, muito rapidamente, poderemos ver que houve uma ultrapassagem alta, finalmente, deste canal descendente que se tinha vindo a manter ao longo do tempo. Depois de termos tido um breakout descendente, um falso breakout descendente do mesmo, temos agora a sua recuperação em alta, a recuperação em alta do canal e, inclusive, a ruptura ascendente do mesmo. É uma má notícia, uma notícia negativa que tivemos durante a semana passada, seguida agora de uma notícia bastante positiva. Tanto uma como a outra podem não ter o devido destaque e pode também este aqui ser um falso breakout ascendente. Repare-se, é uma questão sobre a qual ainda não falamos, repare-se neste volume. O volume é bastante preocupante, digamos assim, no momento em que devia ser de forte recuperação, de uma recuperação bastante convincente, não temos assim tanta gente a acreditar que o índice está de facto a caminhar para novos máximos. E isso deixa-me, no mínimo, bastante intrigado, porque seria de esperar uma reação compradora um pouco mais forte por parte do mercado. Bem, em termos técnicos, inevitavelmente tivemos o compromisso ascendente deste máximo relativo, por isso, também aqui neste cenário, podemos esperar por um eventual aliviar da pressão no que diz respeito ao médio e ao longo prazo, se bem que eu aqui no IBEX não estava já tão negativista como estava nos restantes. No que diz respeito aqui ao gráfico de 4 horas, repare-se uma vez mais, também aqui tivemos um padrão de inversão. Estamos a ter uma subida bastante linear, um pouco mais linear do que nos restantes índices. É positivo, por um lado, porque temos uma previsibilidade superior, temos a diminuição da volatilidade que tinha vindo a acompanhar as últimas semanas, inclusive os últimos meses, mas também temos movimentos um pouco mais rápidos, tanto no sentido ascendente como poderemos vir a ter no sentido descendente. Por isso, muita atenção à possibilidade de surgir um padrão de inversão, ou no gráfico de 4 horas ou no gráfico horário. Repare-se aqui, nota-se melhor o padrão de inversão no gráfico horário. Muita atenção à possibilidade de surgir aqui um novo padrão de inversão nos gráficos horários, porque será certamente a sinalização de um movimento descendente de correção. Para já, também aqui no IBEX, enquanto não surgem sinais no gráfico horário, vou ter que me manter um pouco mais positivista para esta semana que agora entra e deixar uma sinalização verde. Então, tudo em relação aos índices europeus. Esperemos que um bom momento seja para manter e que de facto estejamos novamente a caminhar para máximos. Obrigado então pela atenção e um resto de boa semana.